como eram os cultos antigamente. Os cultos de antigamente era assim, da juventude, né? Vou falar sobre a juventude. A juventude, eles chegavam na igreja e já iam dobrando seus joelhos, né? E orando a Deus, né? Enquanto o encarregado não falava o amém, eles ficavam orando. Ninguém parava de orar e eles buscavam bastante a presença do Senhor, né? E eles também, daí depois vinha a primeira coisa, daí levantava, orava e daí louvava o hino da harpa. Daí dava continuação no culto, né? O culto continuava, né, com oração, com assim, com cuidado, né? Cada um fazia uma parte, cada jovem um lia a palavra, outro orava, outro cantava um hino especial, o outro jovem convidado pregava, às vezes até o jovem da igreja mesmo pregava a palavra, né? Então, mas assim, o jovem sempre em espírito de oração e com muito temor de Deus. E o jovem, assim, guardava assim, os seus pés quando entrava na casa do Senhor. E eles vinham realmente para o culto com aquele propósito. Hoje eu vou no culto para adorar o Senhor. Não importa a luta, a dificuldade que estou passando, hoje eu vou adorar o Senhor. Então, onde Deus usava a juventude com dom de profecia, com dom de cura, com dom de libertação, com línguas estranhas. E era muito, muito fogo de Deus. Às vezes tinha culto que tinha até jovem arrebatado, sabe? Porque era uma glória de Deus, sabe? Mas era tudo com bastante ordem, né? E temor a Deus. Eu não fiz essa pergunta antes, mas eu sei que tu trabalha com as crianças, né? Tu lembra, assim, mais ou menos como eram, assim, para cuidar das crianças naquela época? Tinha o espaço para cuidar das crianças? Tinha, sempre teve a escolinha da tia Carmen. A tia Carmen, ela é uma pioneira, ela é uma guerreira, né? E quando eu tinha meus filhos pequenos, eu levava eles na escolinha da tia Carmen. No entanto, que hoje eles estão todos na igreja, tomando um propósito com Deus. E ainda que eles saíram do caminho do Senhor, hoje eles estão servindo a Jesus na igreja, porque tudo que a tia Carmen ensinou para eles, a tia Carmen é uma ótima pessoa, nossa, é uma pessoa muito de Deus, e eles nunca esqueceram do ensinamento que ela deu. Então eu acho que a escolinha da tia Carmen, o propósito da tia Carmen é sempre ensinar a palavra de Deus para as crianças, sabe? Não é assim, brincadeiras, essas coisas assim. Até tem uns dias assim que ela faz as brincadeiras assim, sabe? Tem aquele dia propósito, mas o propósito dela é ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, eu acho que nas crianças não mudou muita coisa não. Tá bom. Os transportes, como é que eram? Os transportes da juventude, né, daquele tempo, às vezes eles vinham de longe, vinham a pé mesmo, né, que eles tinham assim, tanta alegria no coração de servir a Deus que eles não se importavam de vir a pé para a igreja, sabe? Aqueles que às vezes moravam muito longe, os encarregados, né, dos líderes da juventude, pegava eles às vezes em casa e levava em casa de volta, né? Mas é assim, uma bênção. Assim. Eles tinham um propósito de Deus no coração deles, eles eram uma bênção de Deus mesmo, assim. Não que a juventude de hoje assim, não seja uma bênção, né? São todos umas bênçãos de Deus, né? Mas assim, tipo, bastante coisa foi mudada dentro da igreja. O batismo? O batismo nas águas, assim, a jovem para descer as águas, eles tinham, né? Que hoje eles falam discipulado, né? Mas era assim, demorava às vezes bastante, até uns 3 meses a mais para eles descerem as águas. Eles tinham que estar conscientes realmente de que eles queriam descer as águas, que aquilo ali era o propósito deles, que eles queriam, né, era servir a Jesus, né? Então Deus abençoava muito, né? Então eles ficavam firmes, né? Não é tipo que ele batiza, esse mês tomou a ceia, outro mês não. Eles realmente, eles eram preparados
para ficar firme com Jesus, não importasse o que viesse, né, na frente deles, a luta, a dificuldade, né, que viesse o batismo, eles tomavam uma posição, uma decisão com Deus mesmo, sabe? Não era qualquer coisinha que eles saíam fora dos caminhos do Senhor. Então, eles oravam muito e buscavam muito a presença do Senhor. Então, o batismo era assim, né? Uhum. Era o propósito mesmo, decisão certa, que é isso que eles queriam, né? Era o arrependimento do pecado deles e que eles, o alvo deles ali era Jesus, é Jesus, né? Então, esse era o batismo, né? Bem, tu vê alguma diferença, assim, tu sente falta hoje em dia de algo que tinha naquela época, tipo o batismo no Espírito Santo, alguma coisa assim? Ah, eu sinto falta, assim, porque principalmente assim, em geral a igreja, em geral, né? Às vezes, né, a gente fica assim meio assim pensando, né, que as pessoas de hoje em dia às vezes elas não querem ouvir tipo uma revelação de Deus na vida delas, mas elas querem só coisas boas. Mas Deus, ele diz assim, ó, ele ama, ele corrige aquele que ele ama, né? Então, muitas vezes, Deus usa o profeta com uma palavra dura, né? E às vezes as pessoas não querem aceitar. E eu via antigamente muito, que eu sinto também no meio da juventude, é isso, Jesus usando a jovem com os dons espirituais, a juventude sendo batizada com o Espírito Santo, sabe? A juventude sendo cheia do Espírito Santo, sabe? Nossa, naquela época, assim, a juventude, nos cultos da juventude, ele saía profetizando dentro da igreja, entendeu? Ele, nos cultos da juventude, não tinha, sabe? Eles ficavam, eles iam para o altar ali, né, com a vida deles no altar, e ali eles iam com aquele propósito, e eles pediam, batiam com o Espírito Santo, eles pediam um dom de revelação, de profecia, e Deus usava eles com o dom de cura. Quantas vezes eu fui, né, algum jovem chegou e me entregou uma profecia, entendeu? E ali Deus derramava fogo sobre aquela juventude, e eu sinto falta disso, porque hoje em dia eu vejo a juventude, parece que, não que eles têm Jesus, mas parece assim, tão vazia assim, sabe? Eu vejo a juventude assim, sabe, triste, às vezes, sabe, com os problemas da casa, a gente não sabe o que eles enfrentam. Mas eu acho assim, né, que eles precisam mais, né, de buscar mais a presença de Deus. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. E hoje em dia eles querem inovar tanta coisa dentro da igreja e não busca a presença de Deus e dizer, Deus, o que nos sustenta é a tua presença. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, né? Então eu sinto bastante diferença entre não só a juventude, mas em todas as áreas dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas estão muito, sabe, paradas, muito